pouco. E eu vou fazer o seguinte, quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, trazer alguma questão, o que for, levanta o braço, por favor. Nós vamos fazer 3. Vocês podem dizer se é uma questão que vocês estão colocando para a mesa, se é um comentário para todo mundo, se está dirigido aos Ornélios ou à Maria Tereza. E depois de 3 pessoas, nós passamos a palavra a eles e vamos tentando trabalhar um pouco algumas inquietudes que vão surgindo de todos nós. Quem gostaria de começar? Ânimo, companheiros e companheiras. Atrás. Bom dia, eu sou Glória, trabalho aqui no Colégio Teresiano. E a minha pergunta à mesa vai na onda do verbo esperançar, não é? Como nesse cenário tão doloroso, triste, eu diria até trágico, que vivemos no nosso contexto, uma pequena olhada no debate dos presidenciáveis de ontem já nos apontam por esse caminho, como no universo escolar, nesses nossos tempos difíceis de agora, conjugar o verbo esperançar. A partir de que miudezas, como dizia Maria Tereza, a partir de que miudezas, dentro do universo escolar, podemos conjugar o verbo esperançar. Bom dia, meu nome é Wander, sou professor da Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, da Vila Cruzeiro. Eu queria fazer uma pergunta à mesa. Primeiro dizer que é uma honra poder ouvir a professora Esteban, que é legal a gente ler as pessoas e agora a gente está de frente para elas, né? A professora Vera Candor, por exemplo, né? Você lê e de repente você está diante dela, você fica meio trêmulo ainda, tô meio tiete. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque nós sabemos desse cenário e parece que nós caminhamos para um abismo, principalmente quando a gente vê um debate como foi citado ontem, enfim, quando o candidato à presidência leva uma cola na mão para poder saber o que ele tem que falar. Mas eu queria pensar um pouco mesmo a sala de aula, né? Porque todas essas coisas vão sendo politizadas, mas a gente sabe que quando a gente entra na nossa sala de aula, quando a escola sem partido não bate lá, a gente tem o nosso universo, tem o nosso sagrado, tem o nosso templo ali. O que a gente pode pensar, e eu tenho tentado pensar assim, para subverter, para transgredir? Porque eu acho que é isso que a gente vai ter que começar a pensar. Que vão começar a vir normas, regras, descritores, avaliações. O que nós, como educadores, como professores, temos que fazer para transgredir, para que os nossos alunos, para que os educandos, para que os nossos companheiros possam se encaminhar conosco, acreditando numa educação e esperançando, como a professora falou. Porque eu não vejo outros verbos a trazer aqui do que transgredir, do que subverter. Eu acho que é isso, porque as coisas estão caminhando para algo muito pior. Olá, meu nome é Irama, eu faço doutorado na PUC, em educação. Eu queria perguntar ao professor Dornelles, no outro encontro que estivemos aqui, em 2014, que eu estava presente também, o senhor fala muito nessa justiça de transição, né, naquele momento que estávamos vivendo. A minha pergunta hoje é assim, até que ponto o senhor acha que essa justiça que vivemos, que na minha opinião não foi tão justa assim, não visitou nossas memórias, não puniu quem tinha que punir, essa revisita, na minha opinião, fraca, né, dos momentos anteriores que vivemos, até que ponto essa justiça que não foi justiça, essa revisita mais profunda ao que vivemos anteriormente, tem como papel no que estamos vivendo hoje? Porque nós estamos vendo aqui nossos colegas falando também, e a gente está vendo que as pessoas estão tendo coragem de falar que querem de volta um autoritarismo, que querem de volta outro tipo de sistema. A gente está discutindo aqui reinventar essa democracia. Então, como que a gente consegue levantar, através da educação, essa ideia de que temos sim que subverter, que temos sim que ter uma justiça maior, que não podemos voltar a esses tempos
já foram. Então, que papel o senhor acha que essa justiça que tivemos, que não foi tão revisitada e tão punida no que aconteceu na ditadura, tem papel nesse conservadorismo que agora está tendo-se coragem de expressar? Porque ele sempre existiu, mas agora a coragem está aparecendo para se expressar esse conservadorismo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como esse processo de justiça, na sua opinião, tem papel para o que a gente está vivendo hoje. Tem uma pessoa aí atrás da Elaine e aí a gente passa para a mesa e faz outra rodada. Bom dia a todos, meu nome é Estela, eu sou professora aqui do Colégio Teresiano, mas também funcionária da Prefeitura de São Gonçalo. Desculpe a emoção, mas assim, eu estou muito angustiada na Prefeitura de São Gonçalo, muito. Você deve saber, você trabalha na UF, muito próximo da realidade, e nós estamos recebendo abaixo do piso nacional. A merendeira ganha R$ 788. E a merendeira faz parte da comunidade escolar. A merendeira trata com carinho aqueles alunos. A comida que ela faz. Então eu estou muito angustiada. Gostaria de saber de vocês uma forma de driblar. Eu acho que é outro verbo, complementando o que a Glória falou, e o que ele falou, de transgressão. Eu sinto angústia por não conseguir driblar essa situação. Eu trabalho numa escola situada numa comunidade carente, que é o Complexo da Alma, perigosíssimo, em que as crianças me revelam sair de casa ao lado de um traficante com um fuzil na mão. E eu ainda tenho esperança, porque eu trabalho a 40 quilômetros da minha casa. Eu saio daqui do Teresiano 1h20 às quintas-feiras e vou para São Gonçalo para dar 2 tempos de aula. Porque eu acredito naquelas crianças e elas acreditam em mim. No entanto, eu trabalho numa escola em que a classe dirigente é enraizada numa violência constante. Numa classe dirigente que chama alunos de sementes do mal. Eu não admito isso enquanto educadora. Eu sou uma educadora. E, como se não bastasse isso, a gente está em greve. São Gonçalo está em greve por motivos óbvios. A greve é legítima. Não venham me falar que não é. A greve é legítima. Eu não gostaria de estar em greve, gente, mas eu estou. Eu estou em greve, sim. Porque o salário é uma vergonha. O prefeito come caviar numa boa. E estamos lá tentando salvar aquelas crianças, porque São Gonçalo é o segundo maior município do Rio de Janeiro, é o segundo que mais arrecada. No entanto, não tem uma coleta de lixo decente, sabe? Crianças que vivem às vezes no meio do lixo, no Complexo do Salgueiro, que eu conheço aquilo tudo lá. Então, assim, eu venho aqui revelar minha angústia. Tá? É uma manifestação mesmo, que eu precisava desabafar. Eu acho que eu encontrei um momento para isso. Então, a minha pergunta é principalmente a Maria Tereza, porque o discurso do Dornelles só sacramentou o que eu já pensava. A minha pergunta para a Maria Tereza: como driblar, como vencer essa angústia? Sabe? Porque eu quero vencer isso. Eu quero trazer aqueles alunos de São Gonçalo que vivem uma cultura da cópia. Literalmente, eles não são seres pensantes porque não os tornaram assim, porque eles são sementes do mal, moradores do Complexo da Alma. Então eu quero trazer esses alunos para seres pensantes. É só isso que eu quero. Obrigada. A Glória falou, a questão, a importância de conjugar o verbo esperançar, o Wander falou, né, a importância de subverter a transgressão. A Estela, de certa maneira, traz isso de volta, exatamente até numa situação de angústia e desespero, o desespero dela, mas quer dizer, boa parte do povo brasileiro, das crianças, enfim.
e que está colocado exatamente tanto esperançar, né, ou a necessidade da transgressão, né, ou a necessidade de construir mecanismos, formas de resistência ao que nós estamos vivendo. Né? E aí eu acho que tem duas coisas que são importantes, quer dizer, ligado a isso daqui. Entender o momento que nós estamos vivendo. Nos anos 2008, 2009, 2010, estava todo mundo aqui se reunindo, discutindo alguns pontos até parecidos do que nós estamos discutindo hoje. Só que mudou a conjuntura global e brasileira. Tá? Aquele momento, com todos os problemas que sempre vão existir nas sociedades, as melhores sociedades, os momentos mais tranquilos e melhores que a sociedade pode existir, tá? Existem situações e conjunturas em que nós perdemos. E nós perdemos. Tá? Existe uma derrota histórica, uma derrota de todos nós. E aí, não é uma derrota de um grupo político, o PT, é uma derrota da sociedade, uma derrota do povo brasileiro, uma derrota dos segmentos populares, uma derrota de diferentes setores, né, que foram derrotados no campo do Estado. Né? Então, o pouco que poderia existir de políticas emancipatórias foram destruídas no Estado, não tem mais. Né? E na sociedade, atingindo, inclusive, né, como a Estela colocou, as condições materiais da própria existência. Ou seja, a vulnerabilidade, a precarização maior, as políticas de austeridade, os cortes de investimento por 20 anos, ou seja, eles nos colocaram contra as cordas. Agora existe forma de resistência. Isso daqui é uma forma de resistência. Poder até expressar o desespero é uma forma de resistência. Não necessariamente resolve imediatamente o problema. Mas quer dizer, a possibilidade coletiva, e por isso é coletivo, né, de subverter ou de esperançar. Até porque a esperança, a subversão e a transgressão sempre vai existir. As crianças transgridem, né? Ainda bem, trabalha com educação, né? Quer dizer, mas a transgressão individual faz parte de nós, seres humanos, desde que nós nascemos, né? Ela é individual. A questão que está colocada é como isso se transforma em projeto de resistência, como se torna, né, a transgressão coletiva, entendendo o momento de que a forma como se dá a transgressão. Não tem uma fórmula que vai depender de situações variadas. Penso no campo mais amplo, mas na escola, tal, ou em determinados momentos. Eu acho que o desafio, né, do campo da educação emancipatória, da educação para os direitos humanos, em direitos humanos igualmente crise, né, ou a crise dos direitos humanos, coloca esse desafio. Em relação ao que a Irama colocou, né, a questão da justiça de transição, o Brasil, infelizmente, é uma sociedade em que existe sucesso absoluto das políticas de esquecimento. Faz parte da história do Brasil. Nós reproduzimos isso constantemente. A sensação que a gente tem no Brasil é que todas as grandes tragédias dos 500 anos sempre não são tão fortes, né, quer dizer, como em outros povos. A escravidão, né, você vai ver o filme lá, 10 anos de escravidão americano, enfim, quer dizer, escuto a senhora transmite, uma senhora da Zona Sul do Rio de Janeiro, horrorizada com aquilo, que horror, né? Quer dizer, que barbaridade que aconteceu com aquela pessoa que se transformou em escravo. Só é ótimo, uma barbaridade. Mas ela nos dá conta que isso aconteceu no Brasil. Né? Possivelmente a família dela, né, era escravista, com certeza a minha família era. Eu sou branco. E mais, a minha família veio lá não é de imigrantes italianos ou alemães que chegaram no final do século XIX. Minhas famílias diferentes, né, caminhos, elas vêm lá do século XVII, ou seja, é óbvio, né? Quer dizer, então isso daí a gente não trabalhou na nossa história. Coisa que fala a questão da memória, justiça e transição, ela tem duas dimensões: a dimensão mais histórica, né? Quer dizer, a discussão da memória em relação ao passado escravista, ao genocídio indígena, né? Aí, o que essa sociedade fez nesse tempo todo
e que num período histórico, a partir de 64, isso se aprofundou. 64, né, ou o golpe de 64, ou a ditadura militar, ela não... Agora tem situações ligadas à conjuntura internacional, à necessidade do capitalismo, a questão da Guerra Fria, uma série de coisas. Ela simplesmente aprofundou características que já estavam presentes na história do Brasil. Escravista, genocida, violenta, né? Excludente, racista, colonial, oligárquica, já estava presente na história do Brasil. Ali aprofundou, aprimorou, inclusive. Então a dimensão que faltou, que falta ainda, e que a gente tentou nesses anos, né, passados avançar aos trancos e barrancos, era exatamente avançar no sentido, quando se fala da justiça de transição, no sentido de construir políticas de memória em relação a duas dimensões. É óbvio que na minha prática pessoal relacionada com a Comissão da Verdade, ela é muito ligada ao período da ditadura militar, as violências e as práticas que ocorreram na ditadura militar, mas ela não está desvencilhada do histórico anterior. O Brasil não vivia um paraíso na terra e de repente da ditadura militar. Não era isso, o Brasil não era paraíso nenhum na terra, antes da ditadura. Talvez a ditadura, com certeza a ditadura, aprofundou as violências, as arbitrariedades, e construiu mecanismos que não existiam antes de aumentar e reproduzir a TV Globo. A TV Globo é um produto da ditadura. O Globo já existia. Quer dizer, e uma série de mecanismos que estão presentes hoje, inclusive de novo no golpe, mecanismos de Estado, mecanismos do mercado, mecanismos empresariais, eles foram construídos nesse processo daqui. Você tem toda a razão. Eu acho que em relação ao golpe de 2016, em grande parte, não só, mas em grande parte, o sucesso relativamente tranquilo, nós vamos para a rua, não vai ter golpe, depois fora Temer, depois não sei o quê, depois uma série de coisas, a gente vai intervir formas de resistência, mas a gente perde. O que nós temos do nosso lado é o nosso heroísmo, podemos dizer assim, a nossa capacidade de luta. Mas eles ganham, estou falando, não é para perder esperança, não. Isso é para ter a dimensão real de qual é o desafio da nossa luta. Quer dizer, qual é o desafio da nossa luta? Nós estamos unificados entre a gente não consegue unificar um projeto comum dentro do nosso campo, político, enfim. Não quer dizer que não possa ter visões diferentes, que é muito bom. Quer dizer, as formas democráticas, diferentes, mas mesmo com as visões diferentes, a gente consegue unificar projetos comuns. Então nós temos grandes desafios, infelizmente, a ideia é fundamental para o marco mais geral possível, para tentar enfrentar esses desafios no campo da educação e em todos os campos. Eu não tenho a menor dúvida, é o seguinte, nós não temos que ter ilusão em relação aos próximos anos. Espero que o segmento de esquerda ou centro-esquerda vença as eleições e que a gente consiga não só vencer eleições para presidente, para governadores pelo Brasil afora, o máximo possível, e ter bancadas estaduais pelo Brasil afora e bancadas, uma bancada federal o mais forte possível. Eu acho que vai ser difícil, mas de qualquer maneira, se for, acho ótimo. Mas isso não encerra o grande conflito e o grande confronto que nós temos na sociedade brasileira e que se inaugurou, ou pelo menos apareceu de forma intensa a partir do golpe. Quer dizer, nós não vamos ter tranquilidade para frente. Nós vamos ter luta, isso daí não é para perder a esperança, é ao contrário, é para reforçar nossas formas de resistência e de luta. Se o nosso lado vencer, seja Boulos, Lula, Haddad, Manuel, até mesmo, se o lado de centro para a esquerda vencer, o pau vai comer. Se o Alckmin vencer, o pau vai comer. Se o Bolsonaro vencer, o pau vai comer. Porque a sociedade brasileira, ela chegou numa encruzilhada em que ela vai ter que definir historicamente nos próximos anos, ou talvez até nas próximas décadas, o seu caminho. Se é o caminho do retrocesso ou se é o caminho da ruptura e da emancipação. Esse é o desafio que pela primeira vez na história brasileira está colocado de forma intensa e presente para a nossa geração.
as gerações mais jovens, eu já sou mais velho, né? Quer dizer, vão ser herdeiros desse processo daqui, pela primeira vez na nossa história. Eu entendo que esperança e transgressão caminham juntas, né? Não dá para a gente ter uma esperança efetiva se não for transgredindo o que há. Porque a esperança é em alguma coisa que não é. Então, a esperança, eu entendo que ela tem relação com essa transgressão, né? Com essa capacidade de indignação, né? Porque eu acho, Estela, que a sua fala tem uma angústia, mas ela tem uma indignação, né? E acho que em todas as falas que estão aqui é uma não aceitação do que está. E, para usar a expressão, né, a escola é o lugar onde o pau come todo dia. Não é isso? Assim, é claro que nós estamos falando de coisas diferentes, né? Mas também disso, porque se nós formos olhar, assim, dentro da sala de professores, as nossas disputas são intensas e há muito tempo, né? Eu sou do tempo do mimeógrafo. Então, assim, a gente deixava de falar com a colega, ou assim, falava mal, assim, porque ela usava o mimeógrafo e a gente achava um absurdo as folhinhas mimeografadas. Então, entre usar o mimeógrafo e achar um absurdo as folhinhas mimeografadas, tem uma compreensão, né, do que é escola, do que é sociedade, do que é o papel da escola nessa relação. Então, aí as miudezas, né? Nessas pequenas coisas estão as nossas compreensões de mundo, de vida e os lugares que nós vamos ou escolhendo com maior ou menor consciência da nossa escolha que nós vamos ocupar. Só que as crianças, eu falo criança porque eu tenho a marca lá da professora primária. Quando eu falar criança, vocês entendam todo mundo que está na escola. Mas as crianças, muito intensamente, é isso mesmo, as crianças trazem a vida tal e qual ela é. Né? Então, a criança que não vem à escola sistematicamente, ela está trazendo para dentro da sala de aula uma questão ou muitas questões importantíssimas nessa dinâmica social, né? Pela manutenção de processos de exclusão, de processos de destruição do outro, de destruição da alteridade, né? Ou pelas possibilidades de libertação e de emancipação. Quando a criança não vem sistematicamente à escola, isso está posto. Quando ela vem, né? E vem, sei lá, despenteada, descabelada, e que a gente, sem caderno, né? E que a gente fica discutindo se a mãe é relaxada ou se a mãe não é relaxada, aí tem, na criança descabelada, na mãe, e na interpretação que nós fazemos, se ela é relaxada ou não, tem essas questões. Né? Na escola que funciona o dia que não tem tiroteio. Não é isso? Aliás, ela funciona também no dia que tem tiroteio, todo mundo se joga no chão. Então, quando a gente diz assim, que na escola o pau come, é de verdade. E não é de hoje. Vem agravando. E a gente parece que vai acostumando. Né? Mas se nós olharmos há 30 anos, essas questões já estavam postas. Agora, com mais intensidade, frequência, não sei o quê. Então, como é que nós estamos olhando para isso e como é que nós estamos vivendo isso? Acho que essas perguntas, é claro que o dia a dia, a gente volta à escola por muitos motivos, né? Mas muitos de nós voltamos porque encontramos ali um espaço de esperança de transgressão. Porque senão não voltaríamos, muitos de nós. E eu entendo que a grande força da escola é ela ser um espaço de encontro com o outro. De encontro com o outro na sua intensidade de alteridade, de não eu, que me choca, que me desafia,
que cospe na minha cara, né? Porque é assim, a criança cospe na cara da professora, ou não? Que me acarinha, porque também a criança me faz carinho. O adolescente, o jovem que desafia, mas que marca essa impossibilidade de um único, de uma uniformidade, de uma uniformização e de uma conformidade, de uma conformação. A escola é o espaço do conflito e, portanto, tem em si a possibilidade do debate explícito, né? Porque, assim, não percebido, ele está o tempo todo, e do embate. E se nós vamos para o debate a partir dos conflitos que ali existem, que são os conflitos dessa sociedade, o tempo todo, né? Não só onde tem o tiroteio, né? Porque isso, assim, expressa com, sei lá, de um modo que ninguém pode deixar de ver. Mas é nessa possibilidade de pensar com o outro, com as nossas diferenças, com as nossas divergências. Porque o conflito é constituidor dos processos de transformação. Mas com cuidado, né? Eu não posso deixar de falar com a minha colega porque ela usa o mimeógrafo e eu não. Como é que nós vamos constituindo também possibilidades nesse encontro que também passa pela negação de mim e do outro, mas como é que nós vamos constituindo formas outras de lidar com esse conflito, com essa negação, com essa impossibilidade que também está dentro da escola. Então, o como, claro que eu não sei, eu acho que ninguém sabe, mas a gente vai encontrando possibilidades. Então, eu acho que um elemento importante é a gente não cair na armadilha da competição. Né? Porque a competição, ela é constituinte desse modelo de sociedade hegemônico. Mas o que permite a sobrevivência, a força, a potência dos segmentos não hegemônicos, dos segmentos postos à margem, dos segmentos, negados, não é silenciado, não é a competição, é a solidariedade. Não é isso? É quando uma mãe sai para trabalhar e passa na vizinha e diz assim: bota um olho no meu filho. Não é isso? E a vizinha bota um olho no filho dela. Isso é solidariedade. Né? Então, são essas relações de solidariedade. É claro que também tem competição, somos seres humanos, né? E somos seres humanos nessa sociedade. Mas, como é que nós não caímos nessa armadilha da competição? Porque os processos de regulação, e de controle e de coerção, eles estão bastante ancorados na ideia de que nós vamos cair na competição, vamos ficar disputando entre nós e, portanto, vamos desejar entrar naquela lógica. Para quê? Para sermos os primeiros. Então, eu acho que debater, buscar, né, discutir, se confrontar a essa lógica da classificação, eu acho que é um processo interessante para a gente pensando possibilidades outras dentro da escola. E enfrentar. Né? Então, aí eu trago o meu exemplo de sempre, lamento, mas é o que eu conheço. Né? A Escola Barro Branco, em Caxias, até esses dias houve uma reportagem sobre Caxias, né? Porque Caxias também está sem salário, e foram entrevistados professores. Todas as crianças entrevistadas foram crianças da Barro Branco. Eu não sei se vocês viram, essa reportagem saiu no RJ e tal. E a Escola Barro Branco nunca se submeteu a nenhum exame externo. Nem Prova Brasil, nem Provinha Brasil, nem ANA, nem a prova do município, nem nada. Nunca fez. Então, isso me diz o quê? É possível se confrontar a uma ordem que se entende como uma ordem injusta,
desarticuladora dos processos educativos que a escola constitui, que limita e reduz a possibilidade do conhecimento. Mas é a escola como um todo. É a escola articulada. É a escola que tem a comunidade junta. Que o dia que fomos, porque como eu faço pesquisa há muito tempo, quando tem, né, assim, o dia que fomos para dentro da Secretaria de Educação, para a sala do secretário de Educação, que ele dizia, agora acabou, agora vocês vão fazer, se necessário, com o uso da força policial, né? A comunidade foi para dentro da Secretaria de Educação. As mães, as crianças, as professoras, ele nos deixou 2 horas esperando. As mães, as crianças, as professoras, 2 horas esperando. Claro que na sala do secretário entrou todo mundo. Entrou uma comissão, mas estava lá a comunidade. Estava lá a comunidade, que chegou a dizer uma coisa muito interessante. Se ele não abrir mão, nós vamos fazer um documento que nós não autorizamos que os nossos filhos façam essas provas. Então, isso é produção longa de diálogo, de encontro, de reconhecimento da escola com aquela comunidade e de reconhecimento daquela comunidade com a escola, né? De composição de uma parceria. É o céu? Não, não é. Né? Tem divergência, tem discordância, tem problema em todos os segmentos? Claro que tem. É exemplo a ser seguido? Não, mas é uma realidade a ser pensada. Como é que a gente vai constituindo dentro das nossas realidades, com todas as limitações, e como é que a gente vai encontrando os lugares de potência? E aí eu acho que é no miúdo, nesse sentido, né? Porque, volto a dizer, a potência da escola está no encontro com o outro. Como é que eu olho para esse outro? Né? Como é que eu me olho na relação com esse outro? Ah, isso pode parecer uma coisa meio, não sei, meio piegas, né? Eu entendo que não, porque isso tem uma intensidade. Como é que eu reconheço essa criança, esse estudante que entra na minha sala de aula? Como é que eu reconheço essa mãe que chega para falar comigo? Então, essa potência da escola, ela pode ser recuperada. E ela frequentemente é recuperada. Mas é preciso que, eu acho que a gente entenda que é preciso também abrir mão de um certo medo do conflito que nós vamos aprender nos processos pedagógicos, né? Não é bom ir para o conflito. E aí nós vamos botando para baixo da mesa uma série de problemas graves. Então, eu não sei, se posso sinalizar algumas coisas, seria brigar com a ideia da classificação. Mas não só do que está externo à escola, também daquilo que nós fazemos diariamente na escola, né? Buscar a potência desses encontros que são sociais, históricos, culturais, políticos, que estão na escola e trazer o conflito na sua dimensão pedagógica como parte das nossas relações. Bom, certamente a gente podia ficar aqui o dia inteiro, mas sabe que nós temos um tempo limitado. Então, eu vou simplesmente dar a voz a uma última pergunta, última desse bloco. Uma pessoa que queira fazer uma pergunta, um comentário, ou fazer uma intervenção, e depois voltar a falar para o Ornelis e a Maria Tereza para a gente encerrar essa primeira parte do nosso seminário. A ver quem se anima a ter. Ali. Oi, bom dia. Meu nome é Luísa, sou aluna de Teresiano, no terceiro ano do ensino médio. E a minha pergunta, não sei se ela vai ter resposta, mas no questionamento em si, eu venho percebendo desde que entrei em Teresiano, no 7º ano, que todos os professores que eu tive, eu posso dizer 90% deles, tenta ao máximo cativar os alunos de alguma forma, fazendo aulas diferentes, trazendo abordagens diferentes, trazendo materiais diferentes, assim, e há uma desvalorização muito grande por parte de muitos alunos, e eu não sei como isso é possível mudar, não sei se isso é possível mudar, e se for, como que pode mudar, entendeu? Porque é uma coisa que às vezes me agride porque a gente vê o esforço dos professores vindo, os professores tentando, os professores lutando para
sistematizando os dias, falando, quinta-feira é um dia que eu não venho porque tem aulas que não importam. Todas as aulas, assim, são vistas como importantes na minha mínima concepção. Mas, enfim, eu queria saber como a gente pode plantar, assim, uma semente para que tenha essa racionalidade, entendeu? E além do mais, o Teresiano é um colégio, assim, não fui paga para falar isso, tá? É um colégio que, assim, ele abrange muito o trabalho voluntário, ele abrange muito essa ideia de que a gente tem que se importar com o próximo, que a gente tem que se importar com o coletivo, e que às vezes eu não vejo isso na sala de aula, entendeu? E não é por falta do trabalho do colégio, mas sim por uma concepção individual de cada um. Não sei se eu fui claro, mas é isso. Aí, vamos lá, Silvia. Sou Zilda, sou do Centro Cultural Coveira de Campinas e atualmente aposentada, mas sou professora. E o que eu percebi, nós aqui também já vivemos num outro seminário, tivemos a presença dos alunos acampados nas escolas, e foi uma grande experiência para nós, né? E nesse último movimento que nós fizemos do Basta, né? Há uns dias atrás, e lá em Campinas, pode ser que seja uma cidade que tenha uma diferença com vocês aqui no Rio de Janeiro, às vezes se prioriza São Paulo e Campinas, então não fica assim como priorizado, mas o que eu tenho percebido, por exemplo, nesse dia do Basta, sindicatos, organizações tiveram muita dificuldade para participar, inclusive a dos professores, né? A POSP lá nossa, né? E quem teve uma participação maior foram os colégios que tiveram a organização dos alunos acampados há um tempo atrás. E quem tem muita força, porque nós temos vários assentamentos, são os assentamentos, que além dos alunos e das pessoas estarem estudando ou no EJA ou nos colégios próximos, eles têm uma educação no assentamento. Nós estamos com um assentamento, Marielle Vive, de 1.200 pessoas, 1.200 famílias. É uma cidade. Tá? E quem tem força nesse movimento, e também nós vimos que teve força em Brasília, são essas organizações que vivem a educação não só na escola, ou na escola vive não só a educação da sala de aula, mas vive um outro tipo de educação de cidadania. Se alguém quiser visitar um assentamento, você, ao ser apresentado uma portaria, você passa pelo assentamento, você é valorizado. Você lá dentro, você é uma cidadã, um cidadão dentro desse assentamento. Então, como nós podemos ir transformando, né, esses acampados, né? O teatro que eles têm, eu acho que vale a pena, se eles vierem no Rio assistirem, que é quem queima, mata, é uma peça deles, dos acampados de São Paulo, né? Muito interessante. Então, como a gente fazer? Porque realmente a gente percebe que em momentos assim importantes, eles estão presentes com uma organização mais coletiva, uma força maior. Bom, então nós vamos considerar que isso foi simplesmente o início de um debate que eu acho que levantou questões muito pertinentes e importantes. Eu vou dar então a palavra ao Dornélio e à Maria Tereza, para vocês quiserem fazer alguma referência a essas duas últimas questões e fazer uma fala de um pouco sintetizando a sua mensagem nesse nosso primeiro momento do seminário. Antes de mais nada, que bom encontrar com a Luíse aqui. A Luíse, eu a conheço já há algum tempo, amiga da minha filha, que não mora mais aqui, que foi Teresiano, né? E que bom ver envolvida e junto com processos importantes no campo da educação, enfim.
Eu acho que, quer dizer, a grande importância, e isso daí serve também para a colocação da Luísa e também para a última colocação, é exatamente os experimentos coletivos. Tá? Isso daí no campo da educação, no campo, quer dizer, do papel de emancipação, é fundamental. E a escola, ela pode ser esse espaço. Tá? A escola pode proporcionar isso daí. Algumas escolas com maior intensidade, com maior, possibilidade disso, e outras com mais dificuldade. Tá? Quer dizer, a Estela colocou isso. Tá? Mas, de qualquer maneira, esses experimentos são fundamentais. E são fundamentais exatamente entendendo que a educação, ela, e aí com certeza a Maria Tereza vai poder falar bem melhor do que eu, né? Que a educação, ela abrange, quer dizer, uma quantidade enorme de situações e atividades. A sala de aula é um desses espaços, um espaço importante, mas não é o único. Né? Existem diferentes outros espaços de atividades, experimentos, né? Relacionamentos, e esses processos que articulam desde o conhecimento até o entretenimento, como também eles são espaços coletivos e devem ser espaços coletivos que potencializam ou que podem potencializar um olhar mais crítico em relação às realidades que nos cercam, tá? Levando em conta não só as realidades macro, globais, mundiais, nacionais, até locais, quer dizer, e tendo esse papel. Quer dizer, isso daí eu acho que é fundamental. Eu acho que, quer dizer, em relação ao que seria assim, um fecho, né, do que nós conversamos hoje, quer dizer, é exatamente saber e perceber uma potência, uma força, exatamente nesses momentos que vocês vivenciam, né, em diferentes situações durante o ano, e que vivenciam durante 10 anos, né, também através, né, do movimento socioeducativo, mas também através de outros coletivos, e que devem ser, aumentados, quer dizer, isso aí deve ter continuidade. Eu acho que isso daqui é exatamente um espaço fundamental, não só para a reflexão em relação à nossa prática, mas também, né, em relação a um olhar crítico em relação a essa nossa prática. O que eu quero dizer com isso? Aí eu vou para a Autélia, né, a concepção de que teoria e prática, elas, né, quer dizer, devem ter uma relação dialética entre elas. Quer dizer, como, né, o que nós pensamos, o que nós formulamos, eles são aplicados nas práticas sociais, e como essas práticas sociais também são elementos formuladores do que nós pensamos. E como esse pensar e como essa prática tem que ser uma prática de libertação. Portanto, quer dizer, um pensar, né, contra a barbárie, que é o nosso grande desafio hoje, é também uma prática de resistência contra a barbárie, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, basicamente é isso. Luísa, né? Então, Luísa, eu acho que você vai trazendo aí, né, a expressão, e aí não estou querendo pegar a unidade escolar teresiana, mas a ideia de escola, né? Como é que essa escola, que vai se constituindo como espaço de transmissão de conteúdos, numa perspectiva tecnicista, vai desencantando e desconectando os estudantes da ideia de escola, né? E eu dizia, nós que estamos aqui, estudantes do Teresiano, estudantes de qualquer lugar, são sujeitos desse tempo, desse momento, dessa sociedade. Então, como é que nós, me parece que a sua fala expressa, sobretudo, um distanciamento, né, dos estudantes de um determinado projeto de escola, que é o projeto hegemônico, quer dizer, o projeto que nos atravessa como ideia de escola. E aí eu fico pensando, a partir do que você coloca, qual é os nossos movimentos no sentido de ir também mostrando que há outras ideias de escola.
E como é que a gente mostrando essas ideias, não só a materialidade, porque muitas vezes diante da escola que existe, a gente vê a escola que a gente pensa. Então eu não preciso dar aula quinta-feira, né? Porque eu já tenho uma determinada ideia do que acontece na escola. Então como é que nós vamos também projetando na sociedade, trazendo como elemento de debate e de diálogo o que são escolas? Né? Como é que é preciso nos confrontar com essa ideia hegemônica da escola como espaço de transmissão de conteúdo e que se utiliza das técnicas mais avançadas, das tecnologias, não sei do que, e que isso então daria conta. Né? Então, retomando a escola como espaço de produção de conhecimento, como espaço cotidiano de diálogo com a vida e, portanto, de aprender sobre a vida, aprender sobre si mesmo, e que é um espaço sempre desafiador, porque o conhecimento não tem fim. Né? Então, é um espaço onde se pode ampliar permanentemente esse conhecimento, ver o limite do próprio conhecimento, se confrontar e, no encontro com o outro, então, produzir algo. Né? Então, eu retomei uma palavra que eu acho que eu não disse, mas que é fundamental, que é a ideia do diálogo. A escola é o espaço do diálogo, né? E aí eu vou retomar o que a Zilda, né? Traz a importância do diálogo com os movimentos sociais que são espaços educativos fundamentais na nossa sociedade. Mesmo que a gente não vá, né? Mesmo que a gente não tenha essa oportunidade de ir. Não é à toa que os movimentos sociais são tão invisibilizados na grande mídia. Porque eles têm um potencial educativo intenso, no sentido desses valores outros que podem nos conectar aos processos de emancipação. Né? Solidariedade, partilha, respeito, diferença, diálogo, conflito sim, porque estão o tempo todo produzindo conflito e tratando do conflito. Né? Então, como é que essa ampliação, como é que essa redução da educação à escola e essa redução da escola como espaço de transmissão vai nos distanciando da possibilidade do conhecimento, pensando o conhecimento como produção humana, portanto, necessariamente social, histórica e coletiva, né? E como é que repensar essa escola também vai nos levando à necessidade de ampliar esses diálogos e pensar que o que acontece na escola é parte de um processo educacional muito mais amplo que vai se dando em diferentes espaços e tempos, né? Porque também a questão da temporalidade também é bastante significativa. Então, quais são os lugares outros que nós precisamos buscar o conhecimento e mesmo a informação? O que está sendo visibilizado e o que está sendo invisibilizado nesse cotidiano e como é que isso vai atravessando a escola, né? Então, esse também é um desafio nosso, olhar e ver o que não está sendo posto sob a luz, né? Esse jogo de luz e de sombra que constantemente está sendo produzido e que nós também temos que trazer isso para dentro da sala de aula, para dentro da escola, para pensar o processo educativo. Então, acho que, sobretudo, talvez o nosso grande desafio, um dos nossos grandes desafios, seja pensar no diálogo, na sua força constituinte, na sua potência, na sua articulação, né, de transgressão, de esperança, de subversão, de indignação, de encontro com o outro, desse processo que vai nos permitindo viver como é tão simples, tão repetido e tão muitas vezes banalizado, né? A ideia do Paulo Freire de que a leitura do mundo precede, né, e acompanha a leitura da palavra. Quer dizer, a escola tem que ser um espaço fundamentalmente de leitura do mundo. De leitura para quê? Para agir no mundo, né, e poder reler as nossas ações nesse mundo. Acho que é recuperar essa dimensão humana da escola, né, na qual a técnica é um elemento necessário, mas a técnica não é o elemento primeiro. Né? Recuperar essa dimensão humana, ética e potente que o conhecimento tem, e a escola como esse espaço precioso, não de transmissão de fragmentos de conteúdo, mas lugar de vida, de experiência e de produção constante de conhecimento. Muito obrigada pela